Eu queria convidar a vocês abrirem a palavra do Senhor em Judas, que é uma epístola que está antes de Apocalipse, então é bem fácil localizar. Às vezes na nossa leitura diária, a gente não tem esse costume de meditar nessa epístola, ou às vezes quando nós lemos a Bíblia por completo, a gente está tão, está quase acabando, está chegando Apocalipse e não damos tanta ênfase à epístola de Judas. E de uns tempos para cá, eu tenho me dedicado a refletir bastante nessa epístola, porque tem uma lição muito poderosa para os dias de hoje. Eu começo no capítulo 1, versículo 3. Em algumas Bíblias, como a minha, o capítulo tem um título. Na minha Bíblia, que é a versão King James, fala assim, o título é Devemos Batalhar pela Fé Cristã. Então, Judas 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E nessa epístola, que não foi dedicada a uma igreja em específico, porque ela era rotativa nas igrejas primitivas, na igreja primitiva, Judas relata sobre aqueles que se perderam no deserto, que não conseguiram entrar na terra prometida. Ele cita Sodoma e Gomorra. Ele cita os anjos que se rebelaram, como a gente pode ver em Gênesis 6, se não me engano, no tempo em que anjos caídos, e eles foram aprisionados, eles vão ser punidos. Fala também sobre pessoas naquela igreja, na igreja primitiva, que estavam se infiltrando para adulterar a palavra do Senhor, para adulterar o significado da graça que veio através de Jesus. E ele termina a epístola nos versículos 24 e 25. Você pode ler comigo? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Então, irmãos, eu inicio com uma reflexão em Judas, porque a vontade de Deus é que a gente não tropece. E nessa epístola ele fala sobre pessoas que tropeçaram, até anjos, que foram criados para servir a Deus, mas desviaram de uma rota, tropeçaram, foram fracos. Pessoas que não perseveraram, não foram fortes na sua caminhada no deserto e foram destruídos, conforme diz a palavra de Judas. Não perseveraram, não entraram na terra prometida. E ele falando para essa igreja, olha, sejam firmes, autênticos, porque há pessoas infiltradas que vão vir trazer engano. Mas ele termina falando isso, a vontade do Senhor é que você seja irrepreensível e que você fique longe de tropeços. Então, toda vez que você receber a palavra de Deus, tenha isso no seu coração. É a oportunidade que Deus está te dando para que você não tropece. Para que no dia mau você persevere. Para que no dia da sua fraqueza você mostre a sua força. E hoje o título da mensagem é Deus tem a sua força. E eu queria que você fechasse os olhos comigo para a gente orar em unidade. Eu creio no poder da unidade, amém? Ore com fé agora. Pela sua vida, pela vida de quem você ama, da sua casa, da sua família, do seu casamento. Senhor, libera sobre nós, Pai, essa graça, a palavra de conhecimento. Brada, Pai, neste lugar, Pai, vem com a Tua voz poderosa. Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua misericórdia, Pai, o Teu poder, alcança vidas com essa mensagem, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor.
que olhos venham se abrir, que o enfraquecido, o desanimado, o abatido, que às vezes está aqui, que às vezes está em casa, venha ser agora, Pai, injetado pelo Senhor o ânimo de Deus. Ó Pai, mostra para cada um de nós, Deus, qual o nível de força que o Senhor quer que nós entregamos a Ti hoje. Aonde precisamos perseverar. Ó Pai, descortina dos nossos olhos, Senhor, pontos de que nós temos orgulho. Áreas que até hoje não exploramos para uma cura. Descortina nossos olhos, Pai. Ó Deus, de achar que está tudo bem, de feridas encobertas. Ó Deus, de coisas mal resolvidas. Senhor, que essa palavra, Pai, ó Deus, nós aproveitemos essa oportunidade dessa noite, de posicionamento, de quebrantamento, de arrependimento, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sabe, toda vez que sou chamada para ministrar é um privilégio, porque eu sei que haverá o tempo, não sei se eu viverei isso, se você viverá isso, mas em que o ministrar na palavra de Deus vai ser algo proibido. E por décadas, a igreja do Senhor, a igreja que está, né, nos 4 cantos do mundo, era uma igreja muito focada em números. Se você é cristão como eu, há 10, 15 anos, 20 anos, ou até mais, você vai saber o que é isso. Uma época em que, né, a alegria era a igreja numerosa, em falar em números, em multiplicação, em alcançar mais e mais e mais pessoas e mais. Isso era a satisfação, isso era o foco, né? Isso concentrava todo o empenho de um crente. Mas hoje, nos últimos dias, o Senhor não quer uma igreja numerosa, Ele quer uma igreja forte. Porque até nos números Deus, né, que está no controle de tudo, permitiu que se mexesse. Números restringindo. Hoje não se vê uma igreja numerosa, porque até a participação está limitada. Mas o que o mundo tem que ver hoje é uma igreja forte. Forte no seu caráter. Forte na unção, no poder de Deus. E como fala o salmista em Salmo 73, versículo 26. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha porção para sempre. Ainda que vivemos tempos que vem o cansaço, vem o estresse, vem a doença, vem a fadiga. Que você nunca esqueça que Deus é a sua fortaleza. Que se você se concentrar no Senhor e falar, Deus, eu quero ser essa pessoa forte, e isso a gente vai explorar hoje um pouco à noite, mas eu quero ter essa força no Senhor. Que o Senhor seja a minha fortaleza, meu esteio, meu chão. Quem me põe de pé. Porque ainda que venham coisas que abatam o corpo físico, abatam minha alma, eu tenho uma força espiritual que me põe de pé. Que me deixa alegre quando tudo em volta é tristeza. Que me deixa seguro quando o mundo em volta é incerteza. Que me libera cura, que me libera libertação. Não importa o que possa acontecer ao seu redor. Jesus já falou, se eu estiver em você, o inimigo fugirá, porque eu serei maior. Não é isso que fala a palavra, né? Maior o que está em você do que o que está no mundo. É saber que a tua fortaleza é Jesus. Porque eu creio que todos nós, na nossa vida cristã, a gente já provou e viu que o Senhor luta por nós. Quantas batalhas você já colocou diante de Deus e você viu a mão poderosa do Senhor lutando a seu favor? Nós pertencemos a uma igreja que nós vimos a mão do Senhor poderosamente livrando a vida do nosso pastor da morte. Nós sabemos bem, cada um de nós temos os nossos testemunhos.
Mas a pergunta hoje é: nós lutamos por Deus? Ele é o nosso Jeová Nissi? Ele é a nossa bandeira pela qual nós lutamos? Porque talvez quando você vê lá Moisés falando, erguendo um altar e declarando que o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira depois de uma vitória em uma batalha, talvez você não tenha entendido, né, o sentido que Moisés declarou essa afirmação poderosa a respeito do nosso Senhor. Porque dizer que o Senhor é a nossa bandeira é dizer o seguinte: todos os soldados, eles lutam por uma bandeira. Todos os soldados, eles têm uma direção e eles estão na defesa de um governo. Por isso que para o exército brasileiro defender a bandeira significa isso: eu estou aqui na defesa de quem está me dando a direção e de quem é o meu governo. Então, se você fala que o Senhor é a tua bandeira, e que hoje você possa bradar isso no mundo espiritual, é dizer que o Senhor é a causa pela qual eu luto. O Senhor é a bandeira, é o governo pelo qual eu me sujeito. E assim fala Tiago, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa sujeição. A palavra do Senhor, ela nos ensina como nós sermos fortes. Como adquirir essa força, essa musculatura espiritual. E é através de um caminho de humilhação. O segredo de você ser considerado alguém forte diante de Deus, de alguém que deposita sua força no Senhor, é o quão você tem sido como Jesus nessa terra, humilde e manso de coração. Porque nós vamos passar por provas. Talvez você não note, mas constantemente situações, adversidades, elas vão sendo forjadas, vão sendo construídas. Há coisas que são inevitáveis. Às vezes você pensa, né? Se eu tivesse mais inteligência, mais sabedoria, talvez eu não estivesse passando por tal coisa, por tal situação. Né? Você, anos de casado, você fala: não, mas se eu tivesse escolhido, né? Se eu tivesse feito algo diferente lá atrás e tal. Mas saiba que existem situações que são inevitáveis, que estão ali construídas para que você passe por elas e seja aprovado, seja aprovada. Porque as provas é o momento em que Deus trabalha os nossos pontos fracos. E todos nós temos pontos de fraqueza. E eu creio que a maior sabedoria é você saber identificar. Você como cristão, você como conhecedor da palavra, como praticante de uma fé, você saber o que é na tua rotina, na tua cultura, na tua criação, na forma como você pensa que é contrário à palavra de Deus, o tipo de pecado que um dia você já foi preso e que você sabe que você tem que vigiar, que são coisas que você uma vez já se lambuzou e que hoje você não pode nem sentir o cheiro, que pediu de você muita determinação. Todos nós temos que conhecer os nossos pontos fracos e entender e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá através das provas para vencê-los. Porque as provas, elas também desarticulam todos os nossos argumentos humanos. Não tem algo mais maravilhoso de servir a Deus, é servir ao Deus o impossível. De você olhar ao Senhor e declarar isso: Ele é o Deus do impossível. Tem coisas que só Ele é capaz de fazer. Ele está no controle. Quem consegue falar isso de todo o coração é porque sabe muito bem o que é estar numa prova
em que nada que você pode fazer vai dar resultado, em que todos os seus esforços já foram, todos os seus argumentos. E aí você depende unicamente do sobrenatural, porque no natural não dá. E o Senhor, Ele gosta muito de que esses argumentos humanos que a gente muitas vezes vai colocando nos dias a dia, sejam desarticulados, para que a gente viva sobre o poder do alto, e não num mecanismo humano, em algo que é condenável, que é natural, é comum. O Senhor, Ele quer que a gente viva o sobrenatural, amém? E é só você se submetendo nas provas, se deixando ser quebrantado. Sabe uma arma poderosa para você aumentar a sua musculatura espiritual? Está no seu derramar de lágrimas. Às vezes você fala, né? A imagem de alguém chorando, quebrantado. Ah, que pessoa fraca. Mas vocês não sabem o poder que tem quando alguém se quebranta aos pés do Senhor. Quando alguém está seco, não consegue se quebrantar, não consegue, diante de Deus, chegar ao ponto que suas emoções se debulham, se prostram ao Senhor. Em lágrimas, é sinal que você está vivo, é sinal que você está se fortalecendo em Deus. O quebrantamento, que também não consiste apenas num choro. Como eu falei, o físico vai manifestar, o natural ele vai de alguma forma, né? Adorando ao Senhor a gente canta, a gente bate palma, a gente quer acompanhar o ritmo. O quebrantamento também, você vai, as suas emoções se quebrantando, se prostrando no chão, você se rendendo, isso o teu corpo vai produzir essas lágrimas, mas o quebrantamento vai gerando em você uma humildade, e a humildade é a nossa força, é a força que Jesus utilizou nessa terra para vencer Satanás. Ele fez um caminho de humildade para que eu e você pudéssemos andar. E a humildade é a chave que abre e faz inundar a graça de Deus na nossa vida. A graça, o poder que nos fortalece na fraqueza, como Paulo bem disse na carta dele. É um poder do alto, a graça é isso. Não é habilitação para o pecado, mas é um poder, uma força para que você vença o pecado. E é por isso que em Filipenses 4:13 está escrito: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então Paulo é um exemplo de um homem forte, de um homem que, como fala na carta de Filipenses, viu a riqueza, mas viu a pobreza, passou por castigo, por flagelos, por perseguição, por humilhação, por afronta. Mas nos pontos fracos, nas provas, ele foi sendo moldado, e foi sendo desarticulado todo argumento humano que ele tinha, toda a capa. Ele foi se quebrantando diante de Deus, foi se tornando humilde, e ele foi provando dessa graça que nos fortalece. E esses processos, que, como eu falei, são inevitáveis na nossa vida, mas que nós temos que enxergar como uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente seja forte, para que a gente não tropece, não fique no caminho, mas saiba que nós podemos todas as coisas em Cristo, porque pela graça dEle, Ele vai nos fortalecer. E Deus, Ele tem a sua força. Sabe, essa pergunta ficou ecoando no meu coração hoje.
Nós somos resistentes, moralmente e espiritualmente ao diabo. Por que você tem uma força? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós temos um inimigo das nossas almas. O príncipe desse mundo. Aquele que está articulando, né, dominando as autoridades desse mundo, os governos desse mundo. O que ele faz? Foge. E é por isso que, né, Tiago fala, resistir ao diabo. Pedro também fala isso, resista ao diabo, ser vigilante. Porque ele anda, né, ao seu derredor, como um leão, para tentar tragá-lo. São homens, como eu falei, provados, que tiveram experiências. Pedro foi aquele, né, que Satanás pediu a Jesus para se irandear na vida dele. Que Jesus zelou pela vida dele, para que ele não se perdesse. Porque tudo que o diabo quer é nossa derrota. E eu volto, né, ao último versículo da Epístola de Judas. Que o Deus quer que a gente não tropece. Ele quer que a gente seja irrepreensível, sem mácula. Que a gente fique firme. Como fala nas cartas de Apocalipse. Jesus quer que a gente seja fiel até a morte. Ele fala para aqueles que perseveram, você é o vencedor, e eu vou te dar a coroa da vida. Você é o vencedor, e eu vou te dar do maná escondido, do alimento da árvore da vida. Você é o vencedor, ser fiel. Por quê? Deus, Ele quer a nossa vitória. Mas nós temos um inimigo que quer a nossa derrota. E é um duelo de forças. E nós temos que ser sábios, vigilantes. E temos essa força espiritual, essa força moral. Ao ponto que se Satanás chegar diante de nós, e a gente mostrar essa resistência, ele fugir. Porque ele saber que aquele território não é dele, que aquela pessoa é do Senhor, e que ele não vai conseguir o que ele quer, que é a derrota. Não é à toa que Jesus ele nos coloca essa linguagem, vencedor, nos convidando para que a gente persevere numa batalha. Paulo também usa essa linguagem de atleta, que tem que perseverar, que tem que esmurrar o próprio corpo, porque ele tem que resistir, porque tem um prêmio, tem algo maior. A vida cristã exige esforço. O problema é que muitos vivem uma religião. E até eu não sei quem falou, não me recordo quem falou exatamente essa palavra, essa frase, né, bem famosa, que a religião é o ópio do povo, né, para entorpecer. A religião entorpece. A religião veio como um mecanismo, né, para as pessoas ficarem neutralizadas. Mas o andar com Jesus não é isso. Não é neutralização, não é calmaria para a tua vida, não é um remedinho, não. É peleja, é perseverança, é caminhar, lutando pela tua fé, de glória em glória, dia após dia, crescendo, se fortalecendo, cingindo seus lombos, tendo entendimento, vestindo a couraça da justiça, embanhados na nossa mão a espada do Espírito. Porque a religião ela foi feita para neutralizar, para tentar, né, entorpecer, mas não para trazer essa passividade para as pessoas. Mas a vida com Jesus é uma vida que te exige força. O resistir ao pecado, o resistir a visitações. Você está dentro do mundo,
que pertence ao diabo, caído. Se você não se fortalecer, você é contaminado. Se você não se fortalecer, ser uma pessoa posicionada, você é engolido por um sistema. Se você não ser sal, não ser luz, Jesus está falando, você tem que se sobrepor. Você tem que ser farol. Você tem que ser a diferença. E nós temos que construir essa resistência. E como o pastor Dinho ensina na EPE, se você tiver um aplicativo, tem em áudio para você ouvir a EPE. Eu esqueci o nome, Spotify. Tem no Spotify. Você procura lá, Atos de Justiça. E tem alguns ensinos da EPE. E eu estava ouvindo esses dias, e o pastor Dinho, falando sobre uma lição sobre o império das trevas, ele fala, né, que o maior duelo da humanidade que já existiu em todos os tempos ocorreu no deserto. Jesus versus Satanás. E nós sabemos, né, o que aconteceu, o que Satanás propôs a Jesus. E ali é uma intensa guerra que estava acontecendo ali. Uma intensa batalha, o maior duelo de todos os tempos, como o nosso pastor relata. Porque o diabo, ele usa, né, desses artifícios para que você entre no jogo dele. As provocações. E Jesus, ele estava naquele momento de privação, com fome e sede. Ele, na sua figura humana, nas suas necessidades humanas. Ali, né, o que estava gritando era uma necessidade biológica. E Jesus, ele suportou todas aquelas investidas, aquelas provocações, aquela insistência, mostrando que a força dele estava na humildade. O diabo teve que sair da presença dele, porque viu nele a força, que a porção dele era Deus, que não adianta, não proposta nenhuma, iria tirar Jesus do caminho da humildade, que ele precisava trilhar, para que eu e você tivéssemos essa força nele. Assim como Pedro também fala na carta dele, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Humilhar debaixo da poderosa mão de Deus é você se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, pode me esmagar, pode me mexer, pode me moldar, pode quebrantar. Pode, Senhor, porque poderosa é a sua mão, e eu me sujeito a ela. Mas eu sei que no tempo certo o Senhor vai me colocar de pé. Talvez Pedro ali os exaltará, senão a gente pensa muito na questão de honra, né? Deus vai me honrar. Mas a figura de linguagem que ele quis dizer é: Deus vai me colocar de pé. Porque eu vou me humilhar debaixo da mão dele. E ele pode fazer o que ele quiser de mim, de acordo com o poder que ele tem. Mas eu sei que no momento certo ele vai me pôr de pé, para que eu possa vencer os desafios diários. Então você vai ser forte se você caminhar nessa mesma trilha que caminhou Jesus. O diabo só vai fugir da sua vida, do seu casamento, da sua família, quando ele vê que dentro de você tem essa força. Muitos de vocês, ao ver a casa de vocês, ao ver a situação da sua família por anos, você fala: não tem jeito. O que eu posso fazer diante de, pessoas entregues ao ocultismo, ao satanismo,
Pessoas entregam a vícios por anos, por décadas, geração após geração. O que eu posso fazer? Mas saiba que você pode ser um intercessor da sua família. Pode ser uma pessoa reparadora de brechas. Neemias, que foi um reparador de brechas, o que ele tinha? Uma ferramenta e uma arma na mão, não tinha? Era uma vigilância, era um conserto que ele estava fazendo ali, era um reparo que ele estava fazendo ali, mas sempre vigilante. Dá trabalho você querer se posicionar, ser um intercessor da sua casa, ser um intercessor da sua família. Dá trabalho? Dá. É limpar, reparar, guerrear. Mas é possível. A história de Neemias está aí para te provar que se você se empenhar na obra de Deus, Ele dá essa força para você de ser incansável. Entrega ao Senhor toda a fadiga, todo o cansaço. Pede para o Senhor esse renovo. Não desista no meio de processos. Às vezes você já começou isso e você vê que não tem resultado, tantos anos, ninguém se converte, tanto tempo, minha casa está assim, tanta coisa, e vem, e parece que, né, o negócio transborda, derrama. Tem como eu conter, continua. Ser reparador de brecha, ser um homem ou mulher forte do Senhor, exige um preço, existe uma escolha, mas não retroceda, amém? Persevere com a ferramenta. O Senhor, Ele nos dá a ferramenta para trazer limpeza, para eliminar toda a sujeira, toda a ruína das nossas vidas, toda a ruína das nossas famílias. Você fala aqui que eu posso fazer diante de, 40 anos aí de pessoas servindo a Satanás, servindo a demônios. Mas saiba que se você for forte no Senhor, se arrepender pelos pecados dos seus familiares, se posicionar, Senhor, eu peço perdão, mas eu quero te servir. E assim como Josué falar, eu e minha casa serviremos a Deus. E eu vou continuar nessa minha escolha, dia após dia. Você vai abrindo um caminho. Você vai abrindo um caminho de restauração. E muitas vezes, se você é o único, quantas pessoas aqui são as únicas convertidas na família? A pressão é violenta na sua cabeça. Mas persevera. Deus vai te usar como Josué. Alguém que realmente conduz o povo à terra prometida. E Josué também é um exemplo para nós. De um guerreiro. Que Deus o exortou a ser forte e corajoso. Josué, é o seguinte, tudo que eu quero de você, Josué, olha para mim, Josué. Seja forte e corajoso. Eu tenho certeza que nas batalhas de Josué, que não foram poucas, essa voz ecoava dentro dele. Tudo que Deus quer de mim é que seja forte e corajoso. Eu vou perseverar, eu vou atravessar, eu vou pelejar, eu vou guerrear. E Josué também é um exemplo maravilhoso de um homem forte para Deus, que entregou sua força ao Senhor. Homem habilidoso, homem de guerra, mas que entregou tudo isso para Deus, depositando a força dele para o Senhor. Hoje são tempos em que nós temos que fazer isso. Entregar nossa força para o Senhor. Às vezes você vai ter que entregar horas de sono, reduzir o momento que você vai dormir, reduzir o tempo que você vai acordar, para ter mais momentos de oração diante de Deus. Às vezes é um tempo
em que você vai ter que estudar muito mais a palavra do Senhor, se dedicar às tuas horas, adequar a sua rotina. É um tempo em que vai te exigir mais jejum, tempo que vai te exigir mais força. Força em fé. Não tem nada pior que uma fé fraca, de alguém em dúvida a respeito de Deus, a respeito dos planos de Deus, de alguém que hesita, de alguém que se mostra fraco no dia da angústia. Adversidades vão vir. Hoje nós vivemos, tempos que eu sei que assim, até é redundante ficar falando, todo mundo sabe, mas que a gente pode se deparar com luto, a gente pode se deparar com uma demissão, a gente pode se deparar com uma crise generalizada. Mas e aí? Onde vai estar a sua força nesses dias? A sua força tem que estar em Deus. E nós ainda temos tempo, pela misericórdia do Senhor, de sermos essa igreja. Hoje, como eu falei, o foco dos números já se foi. Mas o foco de construir pessoas fortes para o Senhor, isso tem que avivar dentro de nós. O de entender que não é motivação, não é palavra, que vai vir como uma autoajuda, para afagar, mas é uma palavra que vai fazer as pessoas acordarem, despertarem para esse tempo. A intensidade na busca. Se nós somos os trabalhadores da última hora, e eu creio que muitos devem conhecer essa parábola, de que existem aqueles que estão trabalhando na última hora, e eles vão receber assim como aqueles que estão desde o início. Mas é porque na última hora o trabalho é mais intenso. Na última hora, na lavoura, antes do sol se pôr, você tem que trabalhar com mais intensidade, porque é pouco tempo, daqui a pouco está escuro. E nós somos esses trabalhadores porque as trevas, os dias maus têm se aproximado. E nós hoje temos que trabalhar com toda intensidade para o Senhor. E quem trabalha muito também tem que ter muita fome, senão não persevera. A nossa fome espiritual é o que também nos mantém fortes. É só ver no natural. Se você não comer adequadamente, você enfraquece. O teu corpo enfraquece. As vitaminas, o que você precisa de ferro, os nutrientes, se você não come direito, se você come pouquinho, se você não se alimenta adequadamente com o que é bom, com o que é natural, com o que tem realmente riquezas para o seu corpo, você fica fraco. Você pode até morrer. Tem aquela doença, anemia, que vai, se você não tratar, só vai piorando. Da mesma forma a nossa vida espiritual. Você tem que comer da palavra de Deus, ter fome espiritual, sede e fome de Deus, de busca, de ter esse desejo, de que não haverá esse dia em que pronto, estou satisfeito, alcancei o ideal, parei por aqui. Não, a vida com Deus é você entender que há alimento para quem busca, há alimento fresco, há palavra nova, a palavra que se renova todo dia, a palavra de ânimo. Aqueles que se fadigam vão ser renovados, há a promessa do renovo, há a promessa do Senhor construindo em nós o caráter dEle. Então, se alimente da palavra de Deus. Busque todos os nutrientes daquilo que você precisa para crescer. Na musculação fala hipertrofia, para você crescer nos seus músculos. Nós temos que crescer espiritualmente.
As provas nos exercitam para isso. Mas você tem que desenvolver isso. Muitas vezes a sua alma vai falar não. Muitas vezes a sua alma vai preferir o que agrada, o que afaga. Muitas vezes a zona do conforto, do limite, de não querer ir além, é uma barreira na tua mente, os pensamentos. Mas hoje é um dia de você clamar. Clama, que Deus vai te responder, que Deus vai te mostrar, que Deus vai fazer você perseverar no caminho dele, vencer limitações. No dia que você realmente entender isso, buscar, você vai se surpreender. O quanto que, se você priorizar a oração, Deus ele vai dar a você graça para você organizar a sua rotina, o seu tempo. Se você se dedicar à leitura bíblica, Ele vai abrindo o teu entendimento. Ele vai te dando revelação. Orai sem cessar, como Paulo fala. Se tem algo também que nos dá esse combustível, é a oração. É a intimidade com Deus. Então, por favor, que todos vocês entendam hoje, o Senhor não quer que a gente tropece. O diabo, ele quer a nossa derrota. Mas você tem que perseverar. E eu queria orar com vocês enquanto o louvor vem. E a gente passa alguns minutos na presença de Deus louvando. Mas veio no meu coração esse senso de urgência, de alerta. Para mim, para a minha vida. Mas para a tua vida também. A de você não desistir. Talvez hoje você veio procurando uma resposta. Talvez hoje você veio procurando uma decisão, um norte, uma direção. Mas saia daqui sabendo, Jeová Nissi, o Senhor é a tua bandeira. Ele é a causa pela qual você tem que lutar. Entregar a tua vida. Se você perseverar no teu casamento, ser uma família sacerdotal na terra, é algo que agrada o Senhor. Lute por isso. Não desista. Você ser um reparador de brechas na sua casa, na sua família. Ser uma pessoa que serve ao Senhor. Que vá pedindo perdão por todos os altares construídos para Satanás. E você falando, não, Senhor, eu nasci. Eu estou aqui. Eu quero te servir. E eu me arrependo pelos pecados da minha família. Eu não quero prosseguir nessa adoração a demônios. Eu quero exaltar o Senhor. Eu quero, assim como Josué, declarar que eu e minha casa serviremos a Deus. Que eu posso sim ter um grande esforço. Eu posso sim me desgastar. Mas eu verei a glória do Senhor sendo manifesta na minha casa, na minha descendência, na minha geração. Nessa geração de crianças, de nossos filhos. Ah, irmãos, se eles não verem em nós força, como eles vão perseverar? Se talvez a gente seja a igreja que nossos filhos vão ter. Talvez a nossa vida, o nosso dia a dia, o que a gente pratica, isso traz influência para os nossos filhos, mas talvez nós vamos viver tempos em que eles vão ter acesso apenas a isso. Porque a igreja talvez não seja permitida ser aberta. E aí? Você tem sido homem valente, mulher valente de Deus hoje? Ao ponto de ter tanto da Bíblia para derramar para alguém, para derramar para quem está do meu lado, para derramar na vida de quem trabalha comigo. As pessoas nos observam, irmãos. Elas observam o nosso caráter.
elas buscam em nós uma resposta. E muitas vezes nós cristãos temos fracassado moralmente. Porque nem o que é apenas bíblico, que aqui está o princípio, na Bíblia tem o princípio. Mas às vezes a gente nem guarda nem as leis dos homens. A gente dá até mau exemplo nisso. Descumpre autoridades, descumpre regimento, descumpre lei, coisa simples. Mas a gente vai dando esse testemunho, a gente vai dando essas respostas para as pessoas, de que nós somos fracos. Até diante de um regimento, uma lei de um homem, não cumprimos, não obedecemos. Nós temos que ter essa força moral, ao ponto de dar essa resposta. Mesmo que custe o meu cargo, eu não vou mentir. Mesmo que custe eu não ter um aumento, não ter uma promoção, eu não vou ser desonesto com alguém, manipular alguém. Mesmo que custe, mesmo que sangre, mesmo que doe, eu não vou faltar na sinceridade. Eu vou ser uma pessoa íntegra, eu vou ser uma pessoa justa. Nisso está a nossa força. No arrependimento, liberação de perdão. Você conseguir liberar perdão, nisso está a sua força. Em você entregar para Deus a sua justiça própria, as suas razões, os seus argumentos, e falar: Senhor, eu libero essa dívida, eu libero essa pessoa, eu libero essa ofensa, eu libero perdão. Você não sabe a guerra que foi travada, porque Satanás queria a sua derrota, te prendendo em mágoas, te prendendo em cadeias de falta de perdão, de ressentimento. Mas todas as vezes que você fala: não, eu não vou ficar ressentido, não, eu não vou ficar magoado, eu vou tratar, eu vou buscar cura, eu vou buscar conserto, restauração. Satanás está sendo vencido, Satanás está fugindo, porque ele vê a força de Deus em você. E aí se cumpre a palavra: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Fique em pé, igreja. O Senhor é nossa porção. És minha força. O Senhor nos põe de pé nessa noite. Te adorar. Ele te fortalece as pernas. Talvez você tenha cansado. Talvez longa foi a tua caminhada. Talvez são anos lutando por uma causa. Mas que você veja, que você contemple a vitória que está na tua perseverança, que está quando você deposita a tua força no Senhor e fala: Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, é o Deus por quem eu luto, é a palavra a qual eu acredito, é o Deus o que eu sirvo, não importa a circunstância, é o Deus que eu exalto, não importa como estejam as minhas emoções. Que em nome de Jesus hoje você tome essa decisão de não andar por emoção, mas andar pela fé. Que toda mentira lançada a teu respeito através de bocas, de que você é uma pessoa fraca, de que você é uma pessoa que não resiste, que não tem força, que essa mentira seja quebrada agora do mundo espiritual. Porque o Senhor, Ele olha para você como filho hoje, e Ele fala: tudo que eu quero de você, que você seja forte e corajoso, que você persevere, porque eu estou contigo, eu vou adiante de ti, siga pelo meu caminho, pela trilha que eu abri. A maior dificuldade Jesus já enfrentou, irmãos.
a força, a maior intensidade de força, Jesus já liberou nessa terra como homem, para falar que eu e você também podemos, que eu e você também temos esse caminho a vencer no Senhor, que sim, tudo nós podemos, tudo é possível ao que crê. Nós servimos ao Deus do impossível. Talvez você também traga nessa noite causas impossíveis, mas que o teu coração se alegre na certeza que você serve a um Deus do impossível. Que um anjo falou isso, um ser celestial que assiste diante de Deus, ele falou: para Deus não há impossíveis. Que isso venha te alegrar nessa noite. Que todo sentimento de frustração, sentimento de derrota, de desânimo, isso seja lavado do teu ser, em nome de Jesus. Que você tenha essa fé hoje fortalecida, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por a palavra de hoje, Pai. E nós pedimos, continue nos capacitando, derramando essa graça, Pai, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh Pai, o Senhor conhece os nossos pontos fracos, Senhor. Oh Deus, não permite que a gente caia, que a gente seja atingido pelas trevas, seja flechado por Satanás. Pai, nos fortalece naquilo que precisamos hoje, dá graça naquilo que precisamos hoje, Pai. Queremos ser essa igreja forte, queremos ser uma igreja, Pai, que tem uma fé fortalecida. Oh Pai, uma fé, Pai, que vê milagres, uma fé, Pai, que tem voz no mundo espiritual, que não, Pai, que não vai se prostrar diante das trevas, mas que o Satanás vai fugir, que nós não iremos resistir ao maligno, que nós iremos ser resistentes. Cria em nós essa resistência, cria nos nossos filhos, na nossa geração, em nome de Jesus, Pai. Que nós sejamos exemplos de força, que nós sejamos exemplos, Pai, assim como Josué foi para a casa dele, assim como ele fez, Deus, aquela geração entrar na terra prometida. Oh, nos forja nessa noite, comece esse processo na nossa vida, porque nós não queremos, Pai, que a nossa geração se perca. Nós não queremos, Deus, que eles sejam tragados, queremos que eles entrem na eternidade com o Senhor. Oh Pai, nos dá essa força de guerreiros. Oh Pai, que não irão, Senhor, retroceder, mas que nós vamos avançar no Senhor, na força do Teu poder, em nome de Jesus, pela Tua graça, Pai, revestidos, escudados pelo Senhor. Fortalece nós, ajusta, Pai, a armadura dos Teus filhos que estão aqui. Ajusta, Pai, a armadura dos Teus filhos que nos assiste. Ajusta, Pai, renova, traz a limpeza, Pai, naquilo que está sujo, naquilo que está contaminado. Limpa as vestes, Pai. Oh Deus, que haja, Pai, essa volta à santificação, à pureza, no falar, no proceder, no agir. Oh Deus, na prática da Tua palavra, em guardar os Teus mandamentos. Ah sim, Senhor, nisso está a nossa força, e nós depositamos ela ao Senhor, nós entregamos ela ao Senhor, Pai. O Senhor tem a nossa força nessa noite, Pai, o nosso esforço nessa noite, a nossa resistência nessa noite, Pai. Oh Deus, nós entregamos a Ti, rendemos a Ti, porque o Senhor é a nossa bandeira, Pai. Oh Pai, porque vale a pena Te servir, Senhor, porque vale a pena entregar a vida por Ti, Senhor, mesmo que isso nos custe preço alto, Pai, mesmo que nos custe ser essa igreja perseguida, mesmo que nos custe, Pai, coisas que talvez ainda no nosso coração não alcança, mas Pai, vale a pena Te servir, vale a pena se esforçar, vale a pena ser forte, Pai, vale a pena resistir ao pecado, vale a pena ser diferente, Deus, nesse mundo tão perdido, Deus. Vale a pena, Pai, nós depositamos tudo a Ti, Senhor, tudo a Ti, Senhor. E nos dá graça, Pai, nesses dias, nesse fim de ano,
Nos dá graça como Campo Grande. Oh Deus, nós amamos a nossa cidade, nós pedimos a sua força, nós pedimos a sua cobertura, Pai. Oh Deus, nós não seremos vencidos por uma enfermidade. Em nome de Jesus, Pai. A adoração não vai diminuir, Pai. A busca pelo Senhor não vai diminuir, Pai. Que o Senhor nos dê estratégias, Deus, para que o Teu reino avance em Campo Grande, para que as pessoas sejam apaixonadas por Ti nessa cidade. Oh Deus, para que ninguém seja tragado, Pai, pelo medo, pelo pânico. Oh Deus, libera, Senhor, essa graça, Senhor, na vida dos que estão nos hospitais, trabalhando há tanto tempo, Pai. Libera sobre eles essa força nessa noite, médicos, enfermeiros, Pai, técnicos, fisioterapeutas, equipes, Deus, que trabalham em hospitais, Senhor, que trabalham em farmácias, Senhor. Dá graça aos profissionais de saúde. Oh Deus, renova as forças. Eles são valentes dessa geração, Senhor. Eu te agradeço pela vida deles, mas renova, Pai. Oh Deus, que eles não desistam, Senhor, do chamado, da profissão. Oh Pai, fortalece eles, blinda a vida deles, blinda a saúde, Deus. Que ninguém seja tragado, Pai, enfraquecidos, mas que também sejam fortes, Pai. Em nome de Jesus, que as nossas orações alcancem, Pai. O Pai, venham sair, Deus, do limite territorial de Campo Grande, mas que as nossas orações, Pai, elas venham atingir ao fim que o Senhor deseja, e venham ultrapassar as barreiras, venham ultrapassar, Senhor, os limites territoriais. Nós estamos aqui, Senhor, para ser boca do Senhor nesse tempo. Então nos usa, Pai, nos direciona nas nossas orações. Levanta essa igreja que ora. Levanta essa igreja que ora, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Queria chamar o pastor Luzineu para nos dar a bênção final. Amém? Glória a Deus. Vamos sair forte daqui, mais forte. Você que está em casa vai ficar mais forte depois de uma palavra dessa. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem suprido a sua casa, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nos leva, Pai, na bênção do Senhor, na paz. Que o amor do Filho, a graça, vem sobre a sua vida. A graça do Pai, o amor do Filho. Vai com Deus, vai com essa força dessa palavra que foi ministrada. Que você venha sair daqui mais forte e que você venha levar para a tua casa, para o seu filho, para o seu vizinho, a força. A pastora falou aqui e eu fiquei muito prestando atenção, me chamou muita atenção. Deus quer uma igreja forte e você individual é uma igreja. Então seja forte, transmita isso, seja forte. O Senhor quer uma igreja forte, então vamos ser fortes. Amém? Glória a Deus. Deus abençoa. O Senhor nos leva na paz, em nome de Jesus. Amém? Te dou minha